Boa tarde a todos. Esperamos que todos tenham tido, momentos agradáveis nesse almoço e vamos retornar, então, à nossa tarde de palestras do nosso encontro. Teremos agora, então, agradecendo a presença do professor Antônio Piton Cirino, que estará apresentando a palestra O Papel do Editor-Chefe. O professor doutor Antônio Piton Cirino, ele é professor do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp, e é também o editor-chefe da revista Interface, Comunicação, Saúde e Educação. Então, o professor vai nos contemplar com a sua palestra e teremos depois 15 minutos para perguntas à apresentação do professor Piton. Muito obrigada, professor. Obrigado, Nilza. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para trocarmos um pouco de experiência, sobre esse tema. Acho que eu vou ficar com da editoria, deixa eu dar a partida aqui, controlar meu tempo. Bom, quero agradecer ao Rui Seabra e o professor Benedito Barraveira pelo convite. A minha ideia é trazer um pouco, mais fazer um relato de experiência do que trazer algo do papel, assim, muito formal do editor. Eu estou com essa vivência de editoria desde 1976, quando a gente começou a conceber esse periódico. Ele foi lançado em 97. Será que tem um apontador laser? Bom, se alguém tiver por aí. Então, em 77 e mês de agosto, agora nós estamos completando 20 anos, E então participei do primeiro grupo que a gente pensou nesse periódico. Eu tinha até pensado em contar um pouco essa história, mas isso está até no resumo aí que eu enviei da palestra, mas eu achei que são muitos detalhes e tem coisas mais importantes para a gente falar, Inicialmente, a ideia, então, também não vou falar aqui, não espere um modelo, Eu não acredito muito em modelos, mas é uma vivência, na qual nós apanhamos muito e aprendemos algumas coisas, A gente erra muito para acertar um pouco, Eu acredito nisso. E a gente tem que aprender com os nossos erros, Então, a Interface, ela é um periódico interdisciplinar que trabalhamos com a área, ficou pequeno, mas ele é um periódico da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, E, basicamente, a gente trabalha com o campo da educação, formação de profissionais do campo da saúde, formação em nível de graduação e pós-graduação, e também com o campo e também a educação e a comunicação nas práticas de saúde, E é um periódico também da saúde coletiva, na articulação da saúde coletiva, que já é um campo de natureza interdisciplinar, mas na sua articulação com a filosofia, as artes, as ciências sociais e humanas, E a gente prioriza análises mais críticas, inovadoras, dando ênfase à pesquisa qualitativa, Então, cabe até um comentário que isso parece algo estável, O escopo de um periódico. Obrigado. Mas, na verdade, isso foi sendo modificado e adaptado com o tempo, Então, eu penso no periódico como algo muito dinâmico, porque o periódico ele tem que ir respondendo a como a comunidade também o percebe, Então, uma coisa que foi bastante inovadora na época foi a criação, foi introduzirmos
um diálogo com as artes, entendendo que pensar em educação e comunicação no campo da saúde, nós, sabendo dos limites da medicina, né, a gente pensou o periódico como algo que procuraria outros campos de conhecimento, de produção social, para que pudéssemos avançar do ponto de vista do conhecimento e de práticas, né? E, curiosamente, a revista, né, ela foi... a gente, desde o início, criou uma coisa que normalmente não é comum em periódicos científicos, que era uma área aberta a outras linguagens que não a científica, né? E essa área, convido vocês a visitarem o nosso site e conhecerem, né, o que é publicado nessa seção, né? Então, são imagens, textos, fotografias, relatos de intervenções artísticas, etc., tudo em torno do tema da saúde, né? Aqui é só um pouco para mostrar, né, o caráter interdisciplinar da revista, né? Inclusive entrando a área de artes aqui, né? Então, saúde coletiva, as áreas da educação, né? Muito bem. Claro que uma revista, hoje a revista, ela tem uma sala, né, com 3 funcionários, né, e um estagiário, mas basicamente a revista toda ela fica na nuvem, né, ou no Cielo, ou no próprio site da revista. Os sistemas de gestão que nós temos, além do Scholar One, que nós usamos, também estão nas nuvens, né? Então, a revista não só é publicada online, como a gestão dela é online, né? E é um grupo bastante grande, então já dá para ter uma ideia que esse diretor que vos fala tinha muito mais cabelo e a barba não era tão branca, né, quando ele começou a trabalhar nessa área, né? Então é um periódico que, depois da entrada no Cielo, a revista teve um crescimento. Isso aconteceu com muitos periódicos, né? E hoje nós estamos numa faixa aqui de cerca de 900 submissões ano, né? Nós temos, então aqui a revista ela sempre procurou cumprir prazos e atualmente então nós estamos trabalhando em fluxo contínuo, né? Eu digo quase contínuo por questões que depois eu posso detalhar, mas a gente está com o 3º fascículo já para sair no Cielo desse ano, que é referente a julho, agosto, setembro, né? Mas a gente tem praticamente o fascículo todo já publicado em Arrede, fora entrevistas e outras coisas, né? Então esse aqui é o Arrede no Cielo, né? E também no nosso site. A revista está nas redes sociais, né, já há um bom tempo, mas ainda nos desafia a falta de alguém da área de jornalismo científico, de comunicação, né? No Twitter, no Facebook e no blog, né? Aqui é o site da revista, novo. Aqui a gente deu bastante destaque à seção criação e esses slides, né, eles abrem mostrando algo que a gente publica desde o início, né, que é uma rede de temas que estão sendo tratados no fascículo, né. Aqui um pouco eu queria conversar com vocês então em torno desses temas aqui, né. O que na minha vivência, né, é o papel do editor-chefe, né, ou quem tem esse papel de coordenação. Minha vivência sempre foi de um trabalho colegiado, porque nós éramos 3 editores, uma colega felizmente faleceu em 2005, né, nós ampliamos o grupo, né, mas claro que tem o editor-chefe, aquele que tem um papel, além de todos os outros, um papel de gestão do periódico, né?
na minha vivência. Então, um primeiro papel é a coordenação do processo de avaliação de mérito científico, que inclui coordenar toda a equipe de editores, né? Supervisionar a avaliação de mérito científico quanto à qualidade e à celeridade e gerenciar o fluxo editorial, né? Fazendo um balanço, eu vou comentar isso. A coordenação do processo editorial e a coordenação do processo de avaliação, inovação e desenvolvimento, né? Quando a gente consegue. Bom, então aqui, só para dar uma ideia para vocês, o nosso corpo editorial, das pessoas envolvidas diretamente com a produção da avaliação de mérito, são 36, e se incluirmos os editores ad hoc, são 43, né? Então, eu acho que o que eu queria destacar aqui é que esse é um trabalho muito grande, né? Que requer muito tempo do editor, muito trabalho de gestão, né? De relações e de trocas, né? Com os colegas que são de diferentes estados e alguns de outros países, né? E esse processo a gente foi ao longo do tempo, a gente desde o início sempre teve uma preocupação, uma ideia e a gente tenta fazer um pouco isso, que os editores eles têm também um papel pedagógico em relação aos autores, né? Então a gente sempre buscou repassar o máximo possível dos pareceres, né? Para que, entendendo que esse processo, né, de comunicação autores periódico, mediado pelos editores, é um processo também de aprendizado, né? Para nós e para os autores, né? Mas com o tempo nós fomos também, à medida que a revista foi crescendo, nos foi exigido que ampliar o número de editores associados, quer dizer, inicialmente os editores eles não tinham uma especialização, os associados, né? E a gente, com o aumento grande do volume de submissões, a gente achou necessário, né, avançar no sentido de uma certa especialização do trabalho desse editor, né? E então, nós temos atualmente 23 editores que cobrem mais ou menos as áreas temáticas, né, da revista, que interdisciplinar é grande, por isso justifica esse número, mas também a gente entende que, por ser um trabalho voluntário, né, sempre a gente percebe que um excesso de trabalho para o editor associado, isso vai fazer com que caia a qualidade da avaliação do mérito científico, né? E o que a gente foi fazendo com o tempo é o que eu estou chamando aqui do periódico como uma escola de editoria científica, porque quando a gente convida alguém para trabalhar como editor associado na revista, a gente diz para ele que aquilo que durante um período de 3 a 6 meses a gente vai estar fazendo uma experiência, tanto ele para ver se aquilo cabe na agenda dele, se ele se adapta a esse tipo de sistema online de avaliação, etc., como também a revista vai estar o avaliando, né? E no final desse período a gente vai renovar esse contrato, vamos dizer assim, né? E então esse período inicial, ele é um período de muita troca, né? A gente tem um manual de apoio, mas o que funciona mesmo são as trocas, né? Isso dá um enorme trabalho, que sou eu que faço, com cada editor de apresentar a revista, discutir detalhes do processo de avaliação, e isso a gente faz em mais de um encontro, em geral por Skype, porque os colegas são de fora. Eu sou de Botucatu, né, uma cidade pequena. Então, quem hoje é editor associado, editor assistente, editor júnior e tal, já foram editores associados ad hoc, né? Então, uma vez
feito esse período de experiência, né, a gente renova o contrato e algumas vezes, excepcionalmente, o colega diz, olha, eu gostei desse papel aqui de ad hoc, que são poucos processos, me deixa aqui, tá? E para mim tá bom, tal, eu ajudo vocês. Então, alguns poucos, né, já estão algum tempo como editor associado ad hoc, porque ele preferiu por ser um menor volume de trabalho e tal, né? Então, essa vivência com os editores associados, né, acaba sendo um processo de troca bastante intenso, que eu chamo de uma escola de editoria científica, né? Porque algumas vezes os editores me falam, poxa, mas por que você não põe já direto ele como na função de editor associado e tal? Porque eu acho que a experiência vai mostrando, né, que esse é um trabalho penoso, né, difícil e que requer uma vivência, uma experiência, né? Porque senão a pessoa entra, fica 3 meses, né, você coloca ela lá não por isso talvez seja a parte menos importante, figurando lá no corpo editorial, dali de 3, 4 meses ele sai, né? Então acho que mais o aspecto mais importante é esse da vivência, da troca, do aprendizado, né? E a gente até a gente está desenvolvendo agora um curso de comunicação científica em EAD, né? A partir de uma experiência que a gente já teve na pós-graduação, na qual os alunos do curso participam como avaliadores de processos, né? E depois vem como esse processo foi fechado pela editoria, isso é discutido e tudo mais, né? Bom, aqui eu não vou falar, é o fluxo, é como a revista funciona, tem muitas formas de desenhar isso, né? No nosso caso, o fechamento dos processos, né, que é essa etapa aqui, ela é feita não só por mim como editor-chefe, mas também pelos outros editores, inclusive o júnior, sênior e os editores assistentes, né? O associado, a revista, na verdade, ela tem a comunicação do autor com a revista é feita por esse grupo de editores e a comunicação da revista com os revisores é feita pelo editor associado, né? Bom, aqui são os papéis na pré-avaliação dos editores, né? Se alguém tiver interesse, a gente depois pode comentar alguma coisa, mas isso tem a ver, no último caso, com o escopo da revista, né? A densidade teórico-conceitual, né? Aquela abordagem mais crítica e tal, né? A gente pede para os autores indicarem qual é a contribuição do artigo dele, né? Tanto em termos de novos conhecimentos, novas questões, e em relação à literatura nacional e internacional, né? Cabe ao editor associado avaliar a integridade ética na pesquisa, vou comentar isso mais à frente, dando uma olhada no relatório do software de antiplágio, né? De detecção de plágio. Bom, aqui que eu acho que também é uma parte mais importante, né? Que é a supervisão do processo de avaliação do mérito científico, né? Então, como vocês viram aqui nesse cronograma, quem faz a avaliação a partir dos pareceres, e a gente entende que o papel do revisor, nós há bastante tempo entendemos que o avaliador, o revisor, o peer review, ele é um assessor da revista, ele é um consultor que é chamado por ser um especialista naqueles temas que são tratados naquele texto, naquele manuscrito, né? Mas o papel de julgamento final cabe parcialmente, primeiro, ao editor associado, que a partir desses pareceres, né, ele vai fazer o seu julgamento a partir da sua leitura, da sua avaliação, por ele
pode não ser um especialista exatamente naquele tema, mas é uma pessoa próxima da área, né? Então é alguém, por exemplo, da área de ciências sociais humanas em saúde, né? O tema pode ser religião e saúde, né? Ele não trabalha com aquilo, mas ele tem mais proximidade e ele pode fazer uma apreciação, né? Com base nos pareceres. E essa avaliação, ela é essencialmente qualitativa, né? Às vezes o editor associado novo me fala, olha, tem um a favor e um contra, né? Eu vou olhar o parecer, ele está se referindo ao julgamento final do revisor, né? Mas como somos brasileiros, né? Nós temos aquela habilidade de falar sim quando a gente quer falar não, né? Vocês já devem ter reparado, imagino que aqui a maioria de vocês são editores, né? Que muitas vezes ele diz sim e você vai ler, né? É um não claro. Ou o contrário, né? Tá certo? Não só por isso, claro, mas porque, na verdade, o fundamental da avaliação, né, é o qualitativo, né? Quer dizer, é o julgamento que esse revisor faz, os elementos que ele traz, né? Como é que ele justifica aquilo, tá certo? A gente sabe quando tem um bom parecer em mãos e quando não tem, né? Isso é outro aspecto a ponderar, né? Então, o editor, ele faz esse fechamento, encaminha para o editor, todo o processo tem um editor e um editor associado, e o editor, então, vai avaliar também, né? Claro que ele vai fazer uma leitura mais rápida, né? Vai corrigir alguns aspectos do parecer do editor associado, tá certo? Às vezes escapou um termo mais rude do revisor, né? E a gente, então, ou um revisor que falou, olha, você não citou artigos da revista, por favor, cite. E o editor associado deixou passar, né? Nós não consideramos isso um critério adequado a gente não usa esse tipo de prática, né? Qual o papel do editor? É fazer a avaliação final, né? Deveria também olhar se foi feita a avaliação do documento, né, do relatório de avaliação de plágio e tal, né? Bom, também cabe ao editor-chefe supervisionar esse tempo de avaliação, né? E buscar mecanismos no debate colegiado com um grupo de editores e de editores associados, mecanismos para reduzir esse tempo, que esse é um enorme desafio que todos nós temos, né? No nosso caso, já há uns 6, 7 anos, nós fazemos o uso da pré-avaliação, né? Vou mostrar um pouco mais, mas temos um enorme desafio, que não é só da nossa revista, não é só no Brasil, é um problema internacional, é um problema da comunicação científica internacional, né? Vamos dizer assim, uma fragilização dos laços de solidariedade que sustentam a prática da avaliação por pares, né? Eu digo que as pessoas querem publicar, mas não querem colaborar na avaliação, né? Então, mesmo o recurso, muitas vezes, de convidar pessoas que estão com artigos em avaliação para colaborarem, nem sempre isso resulta numa boa avaliação ou numa avaliação, né? Bom, a gente pode discutir mais, deixa eu ver aqui meu tempo. Nossa. Cadê a Neuza? Vou ter que dar uma corrida aqui. Bom, aqui só para ter uma ideia, o editor rejeita 50% a 40%, o editor associado rejeita de 11% a 12% na pré-avaliação, ou seja, antes de enviar para avaliação por pares, né? Porque imagina, se a gente tem 900 submissões e nós recomendamos aos editores associados indicarem de 5 a 6 avaliadores, né? Então, nós precisaríamos de um batalhão de revisores, né? Depois, a rejeição por pares é de 20% a 30%, né?
Aqui é tudo, não está separado, né? O que é artigo de outros. Então está essa taxa de 18 a 16, mas mais à frente vocês vão ver que no nosso caso essa taxa vai entre 7,5 e 9, né? Bom, aqui eu acho que é uma coisa importante da gente comentar, né? Especialmente quando a gente tem um volume grande de submissões, né? O que acontece? Bom, a gente precisa gerenciar o fluxo editorial, né? Como se fosse uma caixa d'água, né? Eu já vi os periódicos que tiveram dificuldade de fazer esse balanço e de repente um artigo leva... De repente um artigo leva 3 anos para ser publicado, né, depois da aprovação. Então o papel do editor é fazer esse balanço, pesando aqui, eu dei um destaque para os recursos, né, porque no momento nós estamos numa saia justa, porque nós temos artigos aprovados para publicação, né. Isso aqui é o controle que a gente faz no Google Docs, de tudo que está sendo aprovado, né? Nós temos um controle do fluxo que ele vai seguindo por cada revisor até chegar na publicação no Cielo. Por exemplo, nós estamos fechando o 3º fascículo do ano que vem. Por quê? Porque nós estabelecemos um limite, que são 20 artigos por fascículo. E nós temos um recurso limitado, se der tempo eu comento mais à frente. A gente vai publicando no Arred, né? Tá certo? Por isso, então, que eu estou chamando de um fluxo quase contínuo, né? Porque isso tem um tempo, né? Bom, um outro papel do editor é a coordenação do processo da produção editorial, porque às vezes você consegue aprovar rapidamente um artigo, mas vai levar 7 meses entre a aprovação e a publicação. Isso precisa de uma gestão, um acompanhamento do editor, né? Mesmo que ele tenha um editor executivo, como nós temos, mas ela é tempo parcial e tal, isso acaba um pouco, não sou eu, mas tem uma outra editora que cuida disso, né? Aqui, só para fechar, né? E a gente poder discutir um pouco, eu trouxe aqui, em relação à coordenação do processo de avaliação, inovação e desenvolvimento, algumas questões que têm nos desafiados a todos como editores. Uma delas é a integridade na pesquisa e na ética, né? Primeiro eu queria dizer, nós usamos um software de detecção de plágio, que é cedido pela universidade, o Turnitin, mas é importante dizer que isso é algo parcial, né? É limitado, né? Isso só vai detectar os plágios grosseiros, né? Que foram, ou é plágio ou é um problema de citação. A pessoa pôs o trecho e não citou adequadamente, né? Então nós nunca dizemos para o autor, olha, aqui achamos trechos que são plágios. Nós dizemos, são trechos que não há uma correspondente citação de algo que tem correspondente na internet, né? Pedindo para ele consertar isso. Eu vejo que muitas vezes o relatório está lá, mas o editor não olha, né? O editor associado. Então, e ele não detecta citações de teorias, de métodos que não são do próprio autor e que ele não citou, né? Tá certo? Como outros desvios éticos, como o artigo fatiado, etc., né? Então, e também o texto que não é disponível na internet, né? Uma vez eu comprei um livro num congresso, fui ler ele, logo em seguida, folhear tal, eu bati o olho e vi um artigo que estava aprovado, né? Por sorte, ainda não estava publicado, né? Mas esse artigo nenhum detector de plágio identificaria, né? E ele tinha 90% dele era de algo já publicado, então, num livro, né? Uma coisa mais desafiadora e mais difícil de identificar é a integridade ética na pesquisa, né?
Então, os grandes, todos nós já acompanhamos pela imprensa, grandes journals que, de repente, que publicou, né, um artigo lá, o coreano, em relação a experimentos genéticos e tal, né, de clones, e de repente aquilo era uma grande fraude, né? Então, a questão que eu acho que é importante comentar, que eu acho que eu fui aprendendo e tendendo mais para o lado pedagógico, desvio ético, pensando que uma boa parte de nós aqui somos professores, né? Nós temos um papel pedagógico em relação a isso, né? Dado os problemas de educação que a gente tem no país. Até o final do colegial, e talvez até em muitas graduações, é normal o aluno fazer Ctrl+C, Ctrl+V e ganhar uma boa nota com isso, né? Então, claro, existe essa cultura, como também houve um crescimento em função das pressões de publicação, etc., no sentido de desvio ético, né? Mas nós temos que pesar cada caso para não cometer injustiça, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar leve, né? Se é uma coisa pequena, chamar atenção de que essas citações não estão adequadas, né? E coisas mais sérias, né, sem alarde, falar, olha, o seu artigo, identificamos isso e isso, está suspenso o processo e tal, né? Poderia comentar muitos casos aqui, fica para o nosso debate daqui a pouco. Opa, estourou já? Mas pode terminar. Não, então, só para concluir, 2 minutinhos. Internacionalização, né? O que nós pensamos, né? Aqui caberia uma grande discussão. Nós estamos colocando como meta ampliar a difusão da produção latino-americana internacionalmente, né? Nós achamos que o diálogo tem que ser com as pessoas que querem dialogar conosco, no meu caso, com o nosso com a nossa, com o Brasil, né? Tá certo? Nesse sentido, acho positivo que o Cielo teve um papel indutor, mas nós temos um papel, como editores, de refletir a respeito disso e ter um papel crítico na minha área, né, uma área que, a partir dessas demandas novas do Cielo, houve a formação de um fórum, né, e nós debatemos isso com o Cielo, e estamos trabalhando isso, né? Mas a gente conseguiu, isso foi positivo como indutor. Nós temos hoje editores do exterior, dos países, vamos chamar, da América Latina e americano, né? Porque fica muito difícil a revista só aceitar artigos em inglês, né? Tá certo? Então, os editores associados de fora do Brasil têm que ler português, que é a maior parte dos artigos, né? Tá certo? A revista, ela, quando tinha recurso, ela estimulou a tradução, né, fez isso de uma forma positiva, né? Aqui, só para mostrar a moral dessa história aqui, quer dizer, publicar artigos com afiliação do exterior, né? Isso é algo que bastante desafiador para nós, mas eu queria trazer isso aqui para mostrar o quê? Esse é o quadro de 2013 a 2016 dos artigos que foram aprovados de autores com afiliação no exterior. O que nós vemos aqui? O país que mais enviou artigos foi Portugal, né? A taxa de aprovação dos artigos foi de 21%, tá? A Argentina, que até não foi um volume, foram 18 artigos, a taxa de aprovação foi de 61%. Ou seja, tem várias interpretações aqui. Aqui nós estamos fazendo aqui os pesquisadores, né, de alguns países, né? O nosso periódico acaba sendo a primeira ou segunda opção de publicação, né? E para outros países, por exemplo, a Espanha, tivemos 10% de aprovação, né? Talvez a publicação, um periódico
brasileiro seja visto como uma quarta, quinta opção, né? Então, poucas coisas têm a qualidade que, no nosso caso, no nosso periódico, em função do volume de submissões, né, nós somos bastante rigorosos nesse processo, né? Então, era isso. A última coisa da sustentabilidade aqui, né, que seria dizer, ou como sobreviver em tempos de crise política, econômica e tal, mas aí a gente deixa para o debate e eu posso depois comentar mais algumas coisas. Desculpe passar do tempo, hein? Bem...